porque com a manutenção da prisão, os investigadores que acompanham o caso do Banco Master avaliam que a possibilidade de Daniel Workar entregar todos os envolvidos no esquema está mais próxima do que nunca. Essa proposta já foi revelada ontem aqui no programa, quando nós informamos que, apesar da defesa do banqueiro negar que essa medida seria adotada nesse primeiro momento, Workar estaria sondando cada vez mais o acordo de colaboração para sair da prisão, para deixar o presídio onde ele se encontra. Paralelo a isso, o avanço das investigações também pode resultar em novas operações da Polícia Federal nas próximas semanas, aumentando o clima de preocupação na classe política em Brasília, principalmente nos gabinetes dos poderosos. Vou começar agora com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, é sempre importante lembrar, a delação premiada, nós falávamos muito disso na época da Operação Lava Jato, Tem um investigado, alguém que foi acusado, ele pode fechar um acordo com, polícia, Ministério Público, e aí ele confessa o crime, delata pessoas que participaram de algum esquema de corrupção, um esquema fraudulento, e aí ele recebe como benefício ou redução da pena, ou mudança de regime, ou até, um perdão judicial. É preciso olhar com muito cuidado para o caso de Daniel Workar, porque a gente não sabe exatamente ele abarca quem, Quais poderes da República? Dizem que um volume enorme de pessoas delataria absolutamente todo mundo, pessoas de todos os poderes da República, de partidos da esquerda, do centro e da direita, ou, como o Mota mencionou, seria uma delação fake, Entregaria alguns bois para as piranhas e aí receberia algum tipo de benefício. É preciso olhar com muito cuidado, Com certeza. Mas eu estou do lado do meu amigo Mota e agora o ceticismo me pega assim, Canhato, quando eu estou do lado do Mota. E o ponto é o seguinte, o que me pega é que essa tal da delação que estão dizendo vai demorar muito tempo, Canhato. Porque agora começa aquela fase que os advogados começam a colocar na cabeça do Workar, não, espera, tem alguma coisa aqui, ou quem sabe uma interpretação de que serão descartados um monte de coisas ditas no Supremo do vazamento, que isso é inconstitucional, está violando a liberdade de privacidade. Então segura a onda aí, porque tem muita coisa que pode melar esse caso, e você não precisa falar. Então eu entendo que ainda vai ter esse jogo tentando convencer Workar de que ainda existem muitas manobras jurídicas pela frente para tentar anular o caso. Aliás, o track record disso é bom, Canhato? Se eu tivesse hoje lá, falando, olha, tantos casos já foram anulados aqui, por que o meu não pode ser também anulado? Então, eu entendo que vai demorar muito para ter uma delação. É só quando Workar entender que ele está num beco sem saída, que não tem mais nenhuma chance mesmo, que ele vai mofar que nem a Débora do Batom, 14 anos na cadeia, aí ele abre a boca. Mas antes de chegar nesse ponto, vai ter essas manobras todas, dizendo que segura aí um pouquinho, porque nós temos uns recursos aqui que podem anular esse caso. Aliás, até conversamos com alguns ministros e juízes e constitucionalistas que dizem que é fácil anular muitas dessas provas que estão sendo jogadas ao vento e que isso não tem embasamento nenhum na hora de um processo. Então, Canhato, é preciso ter muita cautela, não se empolgar com essa história de delação premiada, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Pois é, e Mota, e o simples fato de vazar na imprensa que estariam pensando em fazer uma delação premiada já é um recado enviado no intuito de observar se outras figuras, outros atores começam a se movimentar. E aí, penso eu, os advogados de Workar monitoram esses movimentos para saber se, de fato, qual será o próximo movimento, Qual será a próxima peça a ser movimentada nesse tabuleiro. Você, Mota? Acho que o microfone está fechado, só verifica. Os advogados são a parte que mete menos medo, Canhato? Assusta só pensar as outras pessoas que podem estar monitorando isso. Eu já coloquei o chapéu de cético, já coloquei o chapéu de otimista, agora eu vou colocar os dois. Essa história de delação tem os dois lados, Do lado do ceticismo, a gente tem tudo para achar que uma delação não vale nada, não significa nada,
diante das delações que o Brasil já testemunhou, estão até gravadas por aí, é só entrar na internet, puxar lá, delação, vocês vão ver vídeos escabrosos de pessoas denunciando coisas inacreditáveis. Na maioria dos casos, tanto o denunciante quanto o denunciado estão de volta aí à vida pública, alguns deles exercendo cargos importantes, viajando o mundo inteiro, como se nada tivesse acontecido. Então, há pouca razão para achar, e eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas acham que a delação, não, que ele vai delatar, vai fazer um vídeo e não vai dar em nada, porque foi isso que aconteceu antes. O que vai acontecer agora de diferente? Esse é o lado cético. No lado do otimista, como eu disse, eu estou sentindo alguma coisa no ar, alguma coisa de diferente. Realmente está se formando uma pressão absolutamente insuportável na sociedade, dentro das instituições, no mundo político. Eu não acredito que meia dúzia de pessoas, ainda que estejam em cargos poderosos, vão conseguir resistir a essa pressão. O que vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia. De onde se abrirá uma porta, eu não sei dizer. O que eu sei é que a gente pode ver pelo menos 3 coisas. Um mundo onde a geopolítica está se colocando de cabeça para baixo, um governo federal completamente alheio à realidade do país, que só pensa nas próximas eleições, e uma camada de burocratas estatais que acha que dá para fazer o que eles quiserem fazer e continuar tomando o seu whiskinho escocês num clube em Londres, e vai ficar tudo por isso mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que ficar tudo por isso mesmo é improvável. Pois é, nós falávamos aqui em outros programas sobre o ponto de não retorno, né? Esse caso teria atingido a um ponto, tantas informações teriam vindo à tona, que seria difícil um grande acordo para varrer isso para debaixo do tapete ou colocar numa gaveta bem profunda ou tentar postergar. Não, ano de Copa do Mundo, depois tem eleições, depois vamos jogar isso para frente, é preciso avaliar com muito cuidado. Enfim, é sempre uma preocupação no Brasil. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo e o Bruno Musa para analisar essa situação que envolve uma reflexão que muitos juristas têm feito, viu, Beraldo? Quando se fala de delação, nossa, então Daniel Vorcaro vai colocar a boca no trombone e vai revelar todos que participaram desse esquema. É possível que isso fosse, na avaliação de muitos, uma estratégia, porque o que está mesmo no cronograma seria lá na frente tentar inviabilizar o avanço do processo, e aí eles poderiam se apegar a algumas coisas. Tal integrante da Suprema Corte, tal ministro, adotou um procedimento que poderia gerar algum tipo de anulação. Ele se declarou impedido aqui, mas aqui não se declarou. Isso inviabilizaria esse conjunto de atos que foram autorizados por ele. Esse é um exemplo. A questão que envolve o vazamento das mensagens, várias mensagens de Daniel Vorcaro, algumas que têm conexão com a investigação, outras não. Há vários advogados que concederam entrevistas que falam que sim, a defesa de Daniel Vorcaro lá na frente poderá, inclusive, questionar o vazamento dessas informações. Se comprovarem que servidores públicos vazaram essas informações, isso permitiria a anulação de parte do processo ou até integralmente. Enfim, é preciso considerar todas essas possibilidades, não? Sem dúvida alguma, Canhoto. E a gente precisa separar aqui o que tem de coisa envolvida no caso do Banco Master para a gente entender melhor a dinâmica dos fatos. Primeiro, existe a questão do banco. O banco, pelo que a gente sabe até agora, teve uma série de benefícios para poder crescer sem que cumprisse estritamente as regras do mercado. Colocou em risco o dinheiro dos seus clientes, dos seus investidores. E boa parte desses investidores acabou vendo esses recursos virarem pó, tendo em vista a liquidação do banco que aconteceu recentemente. Então isso tem a ver com o Banco Central. Quem, dentro do Banco Central, não apenas deu autorizações, mas fez vista grossa
para que toda esta trama acontecesse ao longo de anos. Por isso é que eu chamo a atenção. Pode ter ali aquelas duas figuras que foram colocadas como os articuladores do Vorcaro dentro do Banco Central, mas essas duas pessoas, conforme a estrutura burocrática pública brasileira hoje se desenha, elas não têm autonomia para fazer o que quiserem. Dentro do Banco Central, certamente tem uma ouvidoria, tem ali como você chegar num diretor em outro para dizer, olha, isso aqui não está cheirando bem, isso aqui vai acabar me prejudicando porque nós temos aqui um papel a zelar como Banco Central. Isso não foi feito. Então, é preciso se debruçar profundamente no que deu errado dentro do Banco Central para que não se repita esse caso. Para mim, isso é o fundamental. Aí nós temos, por enquanto, as especulações, porque até onde eu vi não há uma comprovação de que o fundo de investimento dos aposentados do Amapá ou o fundo de pensão do Rio de Janeiro, que esses investimentos que não fazem absolutamente nenhum sentido e que agora viraram pó, eu ainda não vi um indício de que, olha, isso aqui aconteceu porque o senador tal recebeu tanto, o deputado tal recebeu tanto. Isso ainda não está na mesa. E aí a gente entra no campo da corrupção, do uso da força, do poder, do cargo que é exercido para ganhar dinheiro de forma ilícita. Isso é outra coisa. E aí a gente tem o terceiro aspecto, que é a influência no judiciário. É usar de relações e relações financeiras indiretas com parentes de pessoas poderosas do judiciário ou fazer negócio com familiares de pessoas poderosas do judiciário para ter benefícios e proteção. Então essas três frentes têm que ser investigadas. Aí eu termino, Caniato, falando objetivamente da delação premiada. Eu fico curioso para entender porque a delação premiada, se envolver figuras com foro privilegiado, será levada ao Supremo Tribunal Federal. Agora, dentro desse esquema, como é que o Supremo vai autorizar uma delação premiada que delata seus próprios membros? Eu acho isso muito difícil. Aí vamos dizer, não, mas vai delatar um senador. Aí o que o senador vai dizer? Olha, mas está me delatando, mas não está delatando o pessoal do Supremo? Isso não é justo. Aí o que vai fazer o Senado? Aí vai votar o impeachment do pessoal, dos ministros do Supremo. Vai virar uma confusão. Por isso é que eu estou vendo tanta confusão nessa delação que, sendo o Brasil o que se transformou, esse Brasil nojento, que não respeita as leis para proteger interesses poderosos, eu estou vendo que a pizza está sendo amassada com muito gosto por muita gente.